Você está preparado para assumir os bens da sua família? Ou ainda, seus herdeiros estão preparados para assumir os bens que você conquistou ao longo da sua vida? Meu nome é Andressa Cordeiro, eu sou advogada na Agulha Advogados e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do repasse das informações sobre os ativos e bens no âmbito familiar. Pesquisas apontam que a maior parte dos herdeiros não possuem conhecimento sobre os bens que serão deixados pelos seus pais ou pelos seus cônjuges. Da mesma forma, também apontam-se que os patriarcas das famílias não costumam divulgar as informações sobre os bens e ativos que possuem, ou porque acreditam que os herdeiros não possuem interesse sobre o assunto, ou ainda porque eles não irão compreender a complexidade do negócio. A falta de informação sobre o patrimônio é algo muito prejudicial quando da realização do inventário, pois após a morte do patriarca, se os herdeiros não possuem conhecimento sobre quais são os bens ativos e passivos da família e tampouco possuem conhecimento sobre a complexidade do negócio empresarial da família, como poderão ter aptidão para assumir o legado familiar? E essa falta de informação, ela será muito prejudicial quando da realização de um processo de inventário, pois se os herdeiros não possuem conhecimento de quais são os bens, os ativos e o passivo, como poderão ter aptidão para lidar com o inventário e principalmente para dar prosseguimento ao legado familiar? É por essas razões que o planejamento sucessório é muito importante e, num primeiro aspecto, você deve armazenar as informações e é por isso que o planejamento sucessório é de suma relevância. Em um primeiro momento, é essencial que você armazene os dados com relação aos seus bens, aos ativos e ao passivo, para que no momento apropriado os herdeiros tenham acesso a essa informação e consigam realizar o procedimento de inventário e também de prosseguimento do negócio. Você deve também consultar um advogado para que ele possa te auxiliar nesse planejamento sucessório, que pode iniciar desde já, se for o caso com uma criação de uma holding familiar ou ainda de quaisquer outros procedimentos que possam atender às suas necessidades. O planejamento sucessório e o inventário são essenciais para a proteção dos bens e para a continuidade do negócio familiar. A maioria dos chefes de família sabem o quão desafiador que é pensar num futuro em que eles não estarão mais como chefes da família e do negócio empresarial que sustenta a família ao longo dos anos. Então, é interessante que desde já se faça um planejamento de inserção desses herdeiros na empresa, que pode ser feito de forma gradativa. É por essa razão que você precisa. A grande maioria dos chefes de família sabem o quão desafiador que é essa transição de repasse da chefia do patriarca aos herdeiros. Então, é uma preocupação, é desafiador. Como vai ser quando eu não estiver mais aqui? É muito comum essa pergunta. E isso é muito interessante porque você pode começar a fazer esse planejamento desde já. Desde já você pode chamar os herdeiros, inseri-los na empresa, mediante determinados cargos ali, para que eles possam ser inseridos no negócio e consigam compreender, inicie essa compreensão da empresa familiar, que é o legado da família, que é o que se visa proteger. Então, a partir da holding patrimonial, você pode não apenas incluir todos os bens que você possui, os bens familiares em uma empresa só, e você pode distribuir gradualmente as cotas dessa empresa aos herdeiros, determinando ali cargos, né, e já pré-determinando uma hierarquia empresarial de como vai ser no futuro, quem vai responder pelo quê, qual vai ser a atividade de cada um. É muito comum que os chefes de família acabem não divulgando os problemas da empresa que provém a família toda para evitar a preocupação ao cônjuge ou aos herdeiros. Mas isso não é interessante, pois quando da necessidade da realização de um inventário, se não houver informações suficientes, esses bens eles ficarão desprotegidos. A ausência de mapeamento claro dos bens e a forma que eles serão distribuídos podem gerar disputas entre os herdeiros, o que tornará o processo de inventário muito desgastante.
Uma forma de evitar esse desgaste é justamente a criação de uma holding patrimonial. Ali você pode fazer um mapeamento dos bens. A partir do momento que você institui uma empresa, insere todos os seus bens nela e você pode continuar sendo o administrador da empresa. Ainda que você passe a inserir os seus herdeiros nessa empresa, mediante doação de cotas da sociedade, você, como administrador e gestor da empresa, continua tendo a administração da sociedade e pode ainda reservar para si o usufruto dos bens, de modo que os bens não poderão ser negociados, alienados, sem a sua autorização. Uma outra vantagem da holding patrimonial é justamente porque no momento do inventário, quando for realizado, ele não será feito diretamente sobre os bens, pois os bens já estão integralizados nessa empresa. Então, o inventário ele será realizado sobre as cotas sociais. A partir do momento que insere-se os herdeiros na empresa com determinada participação societária, aquela participação que ficar para o chefe de família, esta e somente esta que será objeto de um inventário. Então, ao invés de se realizar um inventário sobre os bens que podem estar espalhados em diversas cidades e investimentos em bancos, eles já estarão todos centralizados nessa empresa e o inventário se dará sobre as cotas do chefe de família que vier a falecer, né? Mediante o pagamento do ITCMD sobre as cotas do falecido. O ITCMD aqui no Paraná é de 4%. Então, se o inventário é feito sobre as cotas, via de regra, paga-se 4% sobre o valor das cotas sociais, enquanto que no inventário tradicional, o valor de 4% é pago sobre o valor dos bens. A grande vantagem, portanto, é que na holding patrimonial, o chefe de família ele pode já em vida determinar como vai ser feita a distribuição e a gestão dos seus bens. Há a possibilidade de profissionalizar a gestão da empresa. Então, ainda que os herdeiros sejam incluídos com determinada participação societária, o chefe de família pode permanecer como administrador ou não, ou de repente já deixar devidamente segmentado a cada herdeiro qual será a sua particularidade e o seu papel dentro da empresa. E por fim, uma outra vantagem da holding familiar é justamente a proteção dos bens, porque a partir do momento que você retira os bens da pessoa física e integraliza numa pessoa jurídica, eles ficam devidamente protegidos, de forma que não ficam suscetíveis a eventuais ações judiciais ou cobranças em nome da pessoa física. É essencial que você busque um advogado para que ele possa compreender quais são as suas necessidades e te orientar no procedimento adequado para a proteção do seu legado.